Meu tio tinha uma fazenda velha nos arredores de Arapiraca, num terreno grande cheio de coqueiros e mata fechada. Ele me contratou para ficar lá à noite tomando conta do galpão, já que andava sumindo bicho, cabras, carneiros, galinhas. Sempre sem sinal de roubo, sem pegadas humanas, sem nada. Só sangue. Muito sangue. Na minha segunda semana de trabalho, ouvi um barulho estranho vindo do cercado. Um arrastar pesado, como se algo enorme estivesse rondando. Levei a lanterna e a espingarda velha que meu tio deixava comigo e fui andando devagar. O cheiro de carniça já anunciava o que eu iria encontrar. Mas antes mesmo de ver o cercado, escutei uma respiração profunda, forte, gutural. Quando iluminei por cima da cerca, vi uma criatura ajoelhada sobre o corpo de uma cabra. Ela se virou para mim devagar. O rosto era parcialmente humano, parcialmente não. As orelhas pontudas, os dentes largos, a boca manchada de sangue. O corpo era musculoso, coberto por pelos escuros, e as mãos, se é que eu posso chamar assim, tinham garras tão grandes que refletiam a luz da lanterna. Eu não consegui reagir, nem correr, nem gritar. Ela se levantou ainda mais, ficando facilmente com mais de 2 metros de altura. E então soltou um rugido tão alto que fez minha lanterna tremer na minha mão. A criatura deu um passo na minha direção e parou. Não sei porquê, não sei o que ela viu em mim, mas depois de alguns segundos, virou-se para a mata e correu com uma velocidade absurda, sumindo no escuro. Quando contei tudo para meu tio, ele não duvidou. Esse bicho aparece aqui desde que eu era pequeno. A gente só tenta não chamar a atenção dele. Eu larguei o emprego na mesma noite. E até hoje, quando passo por aquela estrada de coqueiros, vejo olhos brilhando no escuro, observando, esperando, vigiando as terras que parecem pertencer a ele e não a nós. Eu sempre achei que conhecia bem São João del Rei. Cresci correndo pelas ruas antigas, subindo os morros, pescando em córregos e passando tardes esquecidas dentro das igrejas barrocas. Mas a verdade é que eu só conhecia a cidade dos cartões postais. A serra, aquela mesma que a gente cresce ouvindo falar, mas raramente entra, era outra história. Depois que meu avô caiu e machucou o quadril, fiquei responsável por passar 2 semanas com ele em sua casa afastada, no pé da Serra do Lenheiro. A estrada até ali já dava um aviso silencioso. Nenhum carro passava depois que escurecia. E as poucas casas próximas tinham portas reforçadas, janelas com trancas cruzadas e luzes amareladas que permaneciam acesas até muito tarde. Meu avô vivia sozinho desde que minha avó morreu. Sempre foi um homem rústico, teimoso, daqueles que preferem conversar com o mato do que com gente. Mas naquela temporada notei algo estranho nele. Era como se estivesse sempre escutando alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Às vezes parava no meio de uma frase, franzia a testa e olhava para as montanhas. Depois voltava a falar como se nada tivesse acontecido. Numa noite de julho, quando o frio cortava o vento como navalha, eu já estava quase dormindo quando ouvi um arranhar. Leve no começo, depois mais forte, como unhas raspando madeira. A casa era antiga e os barulhos ecoavam de forma estranha. Levantei devagar e fui até a porta do quarto. Antes mesmo de encostar o ouvido nela, meu avô surgiu do corredor. "Você ouviu, né?" Ele murmurou quase sem abrir a boca. "Ouvi sim. O que é?" "Fica quieto. Não acende luz. Ele está passando." Ele. Aquela palavra ficou latejando na minha cabeça. Ficamos em silêncio por uns 30 segundos que pareceram uma eternidade. Então o som veio de novo, agora vindo da porta dos fundos, um empurrão forte, pesado que fez a madeira estalar, seguido de uma respiração profunda,
úmida, como se algo enorme estivesse sungando a porta tentando sentir o que havia lá dentro. Meu avô, que sempre foi corajoso até demais, recuou um passo. Nunca o vi daquele jeito. Subitamente, um uivo ecoou pela serra, mas não era longo e melodioso como o de um lobo. Era algo irregular, cheio de dor e raiva, como se viesse de uma garganta que não deveria produzir aquele tipo de som. Um uivo humano demais e, ao mesmo tempo, monstruoso demais. A casa inteira pareceu vibrar. Meu avô começou a rezar em voz baixa, uma reza antiga que eu nunca tinha ouvido. Ele tá com fome. Ele sussurrou. Se ele souber que tem gente acordada, volta. Os passos, se é que posso chamar assim, começaram a se afastar, esmagando folhas secas, quebrando galhos grossos como se fossem gravetos. Depois vieram 5 minutos de silêncio absoluto, o tipo de silêncio que dói no ouvido. Mesmo assim, ninguém ali ousou se mexer. Só quando o céu começou a clarear é que meu avô tirou as trancas. E mesmo assim, saiu usando um cajado pesado. A porta da cozinha estava cheia de marcas profundas, 3 riscos longos, paralelos, quase atravessando a madeira inteira. As marcas no chão eram ainda piores. Pegadas enormes, com formato de pata, mas não eram de cachorro. Pareciam de alguém que caminhava apoiando dedos longos demais. Segui o rastro até o pasto do vizinho. Encontrei o bode dele estraçalhado, como se algo tivesse sacudido no ar antes de rasgá-lo. Nem urubu chegava perto. Quando voltei para casa, meu avô estava sentado na varanda, olhando a serra com olhos cansados. Essa montanha tem coisa antiga, menino. Antes da cidade existir, já tinha história aqui. Tem bicho que não aparece todo mês, mas quando aparece, você tem que fingir que não viu. Eu perguntei a ele o que era aquilo. Ele respirou fundo e respondeu. Um erro, uma coisa que nunca deveria ter nascido. Aqui a gente só respeita, reza e espera que ele passe direto. No fim da tarde comecei a arrumar minhas coisas. Vai embora? Meu avô perguntou. Vou. Ele assentiu com a cabeça, como se já soubesse. Só não olha para a serra quando estiver dirigindo. Às vezes, ele olha de volta. E até hoje, sempre que passo por aquela estrada, mantenho os vidros fechados, as luzes internas apagadas e os olhos no asfalto. Porque eu sei que basta um segundo, um único segundo, para aquela coisa perceber que você está olhando. E ele odeia ser visto. Trabalhar como vigia noturno nunca foi meu plano de vida. Mas a madeireira de São Mateus do Sul pagava bem. E, para ser honesto, o lugar era tranquilo demais para merecer o salário que o dono oferecia. A madeireira ficava perto da Mata do Rocio, uma área que todo morador antigo respeita, mas raramente explica o motivo. Sempre ouvi histórias de gente desaparecendo lá dentro, caçadores, caminhantes, até 2 funcionários da própria empresa. Mas ninguém falava disso abertamente, como se citar o assunto em voz alta desse força ao que quer que vivesse lá. Na minha primeira noite de serviço, o dono me chamou na sala dele e disse algo que parecia brincadeira, mas o olhar dele não deixava margem para humor. Depois das 2 da manhã, você não chega perto da mata. Se ouvir barulho, ignora. Se ouvir grito, tranca a guarita. E se os cães se esconderem, se esconde com eles. Engoli seco, mas concordei. Nas primeiras semanas, nada aconteceu. Os cães ficavam sempre por perto, deitados ou andando devagar pelo pátio. Às vezes olhavam para a mata como se escutassem algo, mas nunca latiam. Achei estranho, mas me acostumei. Até o começo de agosto. Foi 1h45 quando percebi algo errado. Os cães estavam inquietos, andando em círculos, choramingando. A noite estava fria, mas não a ponto de causar aquilo. O ar parecia pesado.
E não digo no sentido figurado. Era como se a escuridão tivesse ganho peso, empurrando meus ombros para baixo. Foi então que ouvi um grito, vindo da mata. Um grito que nenhum ser humano produziria. Era alto, rouco, cheio de dor e raiva. Mas também não era de animal conhecido. Era como se algo tentasse imitar uma voz humana e falhasse miseravelmente. A primeira reação dos cães foi correr para debaixo do caminhão velho. Todos, ao mesmo tempo. E isso me apavorou. Mesmo assim, levado por uma mistura de coragem estúpida e curiosidade, peguei a lanterna e caminhei alguns passos na direção da mata. A cada passo, sentia o chão mais úmido, o ar mais quente e pesado, como se estivesse me aproximando de uma fogueira invisível. Quando iluminei entre as árvores, vi um vulto, grande, rápido demais. O brilho da lanterna pegou só um reflexo, algo metálico, como olhos amarelos. O vulto se moveu outra vez, dessa vez mais perto. A luz captou formas rápidas, pelos escuros, ombros largos, braços longos, longos demais. Algo estava de pé, mas curvado, como se estivesse pronto para avançar ou fugir, ou ambos. E então, por um instante curto, a criatura veio totalmente para a margem da clareira. Ela era enorme, com o peito largo, respiração forte e braços que chegavam quase ao joelho. O pescoço parecia torto, como se tivesse sido quebrado e curado errado. O rosto, se é que aquilo era um rosto, tinha um focinho longo, mas os olhos eram humanos demais, brilhando em amarelo, como brasas sufocando. Quando ela rosnou, o som fez a minha lanterna tremer na mão. Era um rosnado grave, profundo, quase subterrâneo, daqueles que você sente vibrando dentro do peito, em vez de ouvir pelos ouvidos. A criatura deu um passo à frente, e foi aí que percebi que não estava olhando para um animal comum. As patas dianteiras tinham forma de mãos, mas distorcidas, com dedos prongridos demais e unhas como pedaços de ossos quebrados. O cheiro também mudou. Não era odor de bicho selvagem. Era um cheiro ácido, quase metálico, como se alguém tivesse deixado carne crua misturada com ferrugem apodrecer por dias. Meu instinto me gritava para correr, mas minhas pernas se recusavam a obedecer. A criatura inclinou a cabeça de um jeito antinatural, como se estivesse tentando entender o que eu era. Os olhos dela piscavam em amarelo intenso, refletindo a luz da lanterna e me prendendo no lugar como duas armadilhas brilhantes. Quando ela abriu a boca, os dentes não eram alinhados, como os de um lobo ou cachorro. Eram irregulares, pontudos, alguns maiores que os outros, como se a própria criatura tivesse tentado crescer mais rápido do que seu corpo permitia. A língua, longa, escura, pendia para fora enquanto ela respirava pesadamente. De repente algo estalou na mata. Um galho grosso, se partindo. A criatura virou o rosto na direção do som, e naquele microsegundo consegui recuperar o controle das pernas. Corri, não lembro de ter guardado a lanterna, não lembro de respirar, não lembro de nada, só do som da minha bota batendo no chão e do meu coração explodindo na garganta. Os cães começaram a uivar sob o caminhão, misturando uivos de medo e choro. A criatura não correu atrás de mim, pelo menos não ouvi passos, mas isso não diminuiu meu desespero. Cheguei na guarita. Bati a porta, tranquei, empurrei uma mesa contra a entrada e desliguei todas as luzes. Durante uns 10 minutos não ouvi nada além da minha própria respiração. Mas então, do lado de fora, surgiu um barulho. Lento, arrastado, como se algo passando a mão ou garra pela parede de madeira da guarita, desenhando linhas, testando a estrutura. E eu segurei o rádio, mas não tive coragem de chamar ninguém. A sombra ficou parada na janela por longos segundos. Não conseguia ver exatamente, mas a silhueta era grande, encurvada, como se estivesse tentando olhar para dentro. Depois, lentamente, se afastou.
O silêncio voltou. Os cães não saíram debaixo do caminhão até amanhecer. Quando o sol apareceu, tudo parecia normal demais, como se aquela noite tivesse sido um sonho febril. Mas as marcas não mentiam. A parede da guarita estava cheia de arranhões profundos, alguns tão fundos que quase atravessavam a madeira inteira. O dono da madeireira chegou antes das 7 da manhã. Quando viu os arranhões, fechou a cara na mesma hora. Você olhou para a mata. Não olhou? Eu ouvi Brito. Achei que era alguém precisando de ajuda. Respondi, tentando justificar o injustificável. Ele balançou a cabeça devagar. Aqui ninguém grita pedindo ajuda depois das 2 da manhã. Se grita, é porque já não é mais gente. Fiquei em silêncio. Ele acendeu um cigarro com a mão trêmula e continuou. Esse bicho não tenta entrar em lugar iluminado, mas se você encara ele, se mostra que está com medo, ele volta. Sempre volta. O que é aquilo? Não sei o nome certo. Cada família daqui tem um jeito de chamar. Mas a única coisa que todo mundo concorda é que não é um animal. É um resto, uma sobra. Da mata, de um tempo antes de existir estrada, igreja, casa, gente. Ele respirou fundo e continuou. Te digo uma coisa, rapaz. Gente some nessa mata, porque acha que pode enfrentá-la. E a mata o manda, sempre manda. Pedi demissão na mesma hora. Não queria nem voltar à noite para buscar minhas coisas. Enquanto eu fazia as malas, os cães me observavam. Dessa vez não pareciam assustados, mas atentos, como se dissessem que eu estava fazendo a única coisa possível. No portão de saída, o dono me chamou de novo. Se algum dia escutar aquele grito em outra cidade, fecha a porta. Não importa onde você esteja, porque tem bicho que não pertence a um lugar só. Ele pertence à escuridão, e a escuridão vai aonde quer. E então ele disse a frase que eu nunca esqueci. O erro daquela mata sabe reconhecer quem olha para ele e nunca esquece um rosto. Naquela noite em casa, não consegui dormir. A cada som do vento, a cada estalo de madeira, eu lembrava dos olhos amarelos me observando entre as árvores. E até hoje, quando passo perto de uma mata mais densa, sinto a mesma sensação daquela madrugada. A sensação de que algo está me olhando. E que só está esperando eu olhar de volta.